Muito bem, bom dia, Rô, bom dia, Eve. Vamos lá, pessoal, estamos aqui então para a gente fechar, para a gente começar o nosso trabalho. Como eu disse para vocês, a gente vai realizar essa semana temas livres, né, onde vocês têm a oportunidade de colocar temas para a gente conversar, para a gente debater. Lembrando sempre que as nossas conclusões, elas não são definitivas, né, mas são opiniões que nesse momento nós temos ali como referências, ou temos ali como informação, mas que o importante nessas trocas de ideias que nós nos proporcionamos é sempre acrescentar um pouquinho mais no nosso conhecimento, nas nossas experiências, moldando de uma forma cada vez mais positiva o entendimento que nós temos a respeito do mundo espiritual e a respeito também da nossa vivência aqui no nosso mundo físico. Bom dia, Brás. Vamos lá, pessoal. O que vocês gostariam de colocar em pauta hoje para nós? Pensando nesse fim de ano, nós percebemos sempre que, enquanto vocês colocam algumas ideias, o Natal a gente vai tratar na sexta-feira, Itália. A gente vai fazer a reflexão do nosso Evangelho no Lar em torno do Natal, então a gente deixa só para aquele nosso momentinho especial só para ele, né? Mas é um tema bem legal, um tema muito interessante de falar, até porque nós temos ali os mais diversos aspectos a serem tratados, as experiências de cada um em torno desse momento de confraternização, algumas comemorações que são muito felizes, outras são muito infelizes, né? Principalmente quando a gente fala que essa época de Natal e Ano Novo, ela normalmente, ao mesmo tempo que desperta no coração das pessoas um sentimento de fraternidade, de alegria, de renovação muito grande, em outros traz um sentimento de muita tristeza, de muito pesar, pelo fato de não terem como compartilhar, não terem com quem compartilhar, né? Então, assim, o Natal, o objetivo do nosso, né, do tema de sexta-feira vai ser trazermos reflexões positivas sobre isso, mas o tema Natal propriamente dito, ele tem ali um vasto campo a ser explorado nos mais diversos aspectos, o modo como a sociedade se depara diante do Natal, o modo como as pessoas convivem com essa data, convivem umas com as outras, né? Então tudo mais. Conheço muita gente que não gosta de Natal por ter perdido entes queridos, lembra muito no dia, mas você sabe que tem uma coisa, Tânia, que não é só essa questão de você perder pessoas nessa época do Natal. Muitas vezes o Natal exige de você sentimentos que você nem sempre está preparado para poder oferecer. Nós temos, por exemplo, grupos familiares, pessoas que têm convivências profissionais, sociais, que não são capazes, talvez por dificuldade, ou talvez pela forma como o relacionamento se desenvolveu, eles não têm condições de oferecer aquele sentimento sincero, fraterno. E quando chega nessa época, as pessoas meio que se sentem obrigadas a ter que abraçar as pessoas que nunca abraçaram durante o ano, a desejarem felicitações, a presentearem. Então isso elas não fazem durante a vida toda. E quando chega nessa época, muitas delas preferem ficar sozinhas. Só que, ao mesmo tempo que elas se isolam para não ter essa obrigação de prestar de oferecer esse sentimento, elas também sentem essa carência, porque elas gostariam de ter. Né? Então, assim, são sentimentos contraditórios, e certamente não deveria ser assim, sem dúvida nenhuma. Né? Um momento de comemoração para essa data tão especial, ela é para nós, representa para nós aquilo que existe de mais puro em termos de amor, em termos de solidariedade, em termos de amizade, de fraternidade. Só que, como eu disse para você, né, durante o ano a gente não vive isso. O Natal não pode ser uma exceção. O Natal tem que ser assim o ponto culminante desse sentimento. Mas a gente faz exatamente o contrário. A gente vive indiferentemente uns com os outros durante o ano todo, e chega nessa época você tem que demonstrar um sentimento que não se tem. Daí então entra aquele conflito de infelicidade, de angústia, né? Mas felizmente nós temos ali pessoas que adoram, famílias que se sentem muito felizes nesse momento, que conseguem realmente comemorar de um modo muito positivo, né? E que sejam esses exemplos para nós. Agora, mesmo que nós não consigamos de alguma forma oferecer, tem também essa questão da hipocrisia também, né, Armando? Então é muito difícil da gente lidar com essa data. Mas o importante é assim, que o Natal para nós ele não seja uma data que a gente tem obrigação de comemorar exteriormente, mas que a gente comemore o Natal dentro de nós mesmos.
né, que assim, olha, eu me sinto feliz por essa data, me sinto mais disposto, me sinto mais amoroso, e eu tento fazer aquilo que eu posso. Porque do contrário, a gente acaba se cobrando por coisas que nós não somos capazes de fazer, e muitas vezes as pessoas nos cobram por aquilo que nós não podemos fazer. Né? Então por isso a gente tem que comemorar o Natal dentro de nós. Olha, o Natal para mim, a minha relação é comigo e com Jesus. E aquilo que eu puder exteriorizar para oferecer para as pessoas, envolver aquelas pessoas, então esse é o lucro que a gente pode obter. Agora, se por acaso nem nessa data eu me torno indiferente, quer dizer assim, olha, o Natal está aí, o Natal representa sentimentos dos mais nobres, mas eu não me importo nem um pouco com isso. Então isso demonstra um endurecimento muito grande para nós, que se intimamente a gente traz esse endurecimento, na convivência com as pessoas então nem se fala. Porque aí ou eu ignoro completamente, ou entra com essa questão da hipocrisia, eu fazer aquela média, eu conviver com as pessoas apenas para ganhar uma certa aparência, dar aquele sorriso, sendo que eu não sou assim. Então a sinceridade, na verdade, tem que ser assim, ó, sou eu e Jesus. E se eu me sentindo bem nessa relação, e tendo possibilidade de ir além, é ali que eu vou conseguir então conquistar, né, conquistar esse espaço que se encontra à minha volta. A Betinha colocou para nós aqui em cima, ontem o Reinaldo me falou sobre um assunto interessante. Será que você poderia falar para nós, embriões congelados, tem espíritos a eles vinculados? Falamos sim, Beth. Só para a gente poder ler aqui rapidinho o que colocou, né? Posso passar o ano inteiro com o dinheirinho no bolso e vai chegando no Natal, fico duro. E me revolta por mim, mas porque me reparto, né? Porque reparto, né? É a tentativa que a gente tem. Mas ainda é aquela questão dos sentimentos, né? A gente ainda, infelizmente, tem que representar o nosso sentimento através de um presente. Né? Você fala, bom dia, sumida. Através de um presente, a gente tem que representar sentimento através de objetos. E se eu não sou capaz de comprar esse objeto, então o meu sentimento acaba não sendo bem compreendido. Infelizmente, a sociedade ainda vive assim. Nós temos que trocar presentes, não trocar afeto. E trocar presente é sempre muito mais fácil, como se fosse caridade. É muito mais fácil eu abrir a carteira, tirar um dinheiro e dar para alguém que está passando fome, do que eu abraçar essa pessoa. Por isso que os Espíritos falam para nós que a maior caridade, ela começa intimamente, a caridade moral. E da caridade moral, ela se converte numa caridade material. Quer dizer, eu me compadeço daquela pessoa, eu sinto falta, eu tenho necessidade, aliás, eu me entristeço pela condição dela e vou tentar ajudar. Aí então, materialmente, eu tento ajudá-la naquilo que for possível. Mas inicialmente a coisa começou dentro de mim. Né? Então, mas nesse caso, a gente começa exatamente pela caridade material, que é muito mais fácil. Olha, eu vou, compro alguma coisa e dou, alguém bate a minha porta, eu vou lá e compro uma cesta básica e dou para ele de presente, mas eu não preciso nem olhar para a cara, não preciso perguntar quem ele é, não preciso perguntar onde ele mora, não preciso me envolver. Então, muitas vezes, nessa época de comemorações, acontece a mesma coisa. Eu compro aquele presentinho, dei o presente, está resolvido. Mas aquela questão de você abrir o coração e você abraçar, e você olhar para alguém que você nunca falou e dizer assim, olha, eu te amo por isso, eu te amo por aquilo, fico feliz por você, isso é extremamente difícil. A gente abrir os sentimentos é algo assim que para muitos você tem que abrir o peito dele, assim como se fosse quase que dilacerando, né, o seu peito para poder tirar sentimentos ainda dos mais simples. E isso a gente vê muito no reflexo disso tudo, na vivência das pessoas e mesmo na continuação da vivência dessas pessoas no mundo espiritual. Porque elas chegam endurecidas, chegam revoltadas, rebeldes, angustiadas, solitárias. Né? Isso na verdade não é a questão de Natal ou Ano Novo, é comportamento comum, comportamento do dia a dia. Elas vivem assim. Então nesse dia de maior celebração, não adianta a gente exigir delas alguma coisa que elas não sabem oferecer. Né? Elas podem te amar por alguma coisa, elas podem te amar muito, mas elas não sabem demonstrar, como diz aquela mensagem que a gente sempre ouve, né? Do menestrel. Então é por aí que a gente tem que perceber que, na verdade, a gente vê famílias que convivem amorosamente durante o ano todo. Quando chega nessa época do Natal é uma convivência deliciosa. Agora, se eles são distantes um do outro, quando chega nessa época fica aquela coisa de meio que obrigação, eu não vou dizer falsidade, que talvez seja muito pesado, mas de você ter que interpretar papéis, de você ter que fazer as coisas meio que fica sem graça, exatamente, né? Então isso é reflexo da vivência durante o ano todo, né? O Braço colocou aqui embaixo, mas sempre noto que já tem força para doar uma coisa ou outra, né? É uma questão de prática, né? A prática leva à perfeição. Se você procura sempre praticar, mesmo que você não saiba demonstrar sentimentos pelo sofrimento de uma pessoa, se você pratica essa caridade material com frequência,
Um dia você dá uma coisa, outro dia você compra alguma coisa, você oferece outra. Vai chegar um dia que você vai receber um sorriso de volta, aí já começa a quebrar aquela barreira. Já começa a quebrar aquele gelo. No outro dia você já conversa um pouquinho mais, e essa prática material, naturalmente, quer dizer, a coisa tem que ser feita do modo mais verdadeiro, de dentro para fora. Mas quando a gente não consegue, de fora para dentro também começa a quebrar aquela casca exterior, e vai quebrando a casca para poder chegar no interior. Mas a pessoa tem que estar disposta a isso, né? Dizendo assim, olha, eu vou fazer isso do jeito que eu posso, mas infelizmente eu não consigo me envolver. Até que chega um dia que encontra alguém por quem desperta algum carinho, alguém que sensibiliza mais, né, uma instituição, um trabalho, um grupo de pessoas, que ele vai se transformando pelo fato de estar em contato com aquilo. Agora, infelizmente, grande parte da nossa sociedade, incluindo muitos de nós, a gente não tem disposição para fazer isso. Olha, eu não tenho tempo, eu não tenho dinheiro, eu não tenho conhecimento, eu não tenho vontade. E aí então cada um vive a sua vida do seu próprio jeito e a gente vai se distanciando, e só que na verdade a gente vai se isolando. Esse distanciamento que nós temos um dos outros representa exatamente um isolamento. Seria mais ou menos como se a gente colocasse assim, um país muito povoado, não populoso, mas povoado, né? Em que nós temos uma grande área física com pessoas dispersas, cada um no seu canto. Então eu vivo aqui, o outro vive a quilômetros dali, o outro vive lá, então a gente está se isolando, na verdade. Convive um com o outro, mas distante afetivamente, distante até muitas vezes fisicamente também, né? Então temos que quebrar essas barreiras através desse exercício. Né? Com Deus, Miriam, bom dia. Vamos lá, a Betinha tinha colocado para nós aqui a sugestão de falar sobre embriões congelados. Só para rapidinho que a Ana colocou, né, embora esteja aqui no Brasil, sempre seguindo as notícias de Portugal, e nessa época de crise abriu-se uma onda de solidariedade. Ontem uma escola profissional de cabeleireiros e estética ofereceu corte de cabelos, roupa nova, e seguindo-se de um almoço de Natal a mais de 200 irmãos mais carenciados. Né? O que a gente percebe, né, Ana, é através das calamidades, muitas vezes não são calamidades materiais, não são calamidades climáticas, mas são calamidades sociais, calamidades morais. E o pessoal vai se aproximando cada vez mais diante das dificuldades, né? É esse chacoalhar que falta ali a chamar as pessoas, né, para se transformar, né? Então essa que é a parte importante, né? Imagino que sim, né? E aí então, bom, a Beth então colocou sobre essa questão dos embriões congelados. Hoje talvez, Beth, esse assunto não seja tão debatido como foi no início, né? A gente percebe que é sempre aquele impacto, né? Aquele choque que faz com que as pessoas se mobilizem e queiram impedir aquilo que não conhecem. Hoje, quando se fala em terapia de células-tronco, a ciência já encontrou hoje, felizmente, recursos de utilizar essas células-tronco sem necessariamente ter que trabalhar com embriões congelados. Nós temos células adultas que são retiradas do próprio paciente, nós temos ali células-tronco que são tiradas de cordões umbilicais, temos ali outros recursos, né, células-tronco que são tiradas de medula óssea. Então hoje nós temos recursos que, vamos dizer assim, diminuiu a importância dos embriões congelados, mas ainda assim continuam sendo objeto de estudo da ciência que desejam, de alguma forma, utilizar essas células. Mas é aquilo que nós comentamos até ontem, quando nós falamos sobre a descoberta ali a descoberta da partícula de Deus, do bóson de Higgs, quando os cientistas que descobriram, eles não sabem ainda qual é a aplicação e não sabem qual é a implicação desse tipo de descoberta, né? Descobriram, fizeram experiências, muito bem, está tudo certo. Na época dos embriões congelados, a gente pode colocar no mesmo patamar. Eles descobriram que era uma célula, nesses embriões, ali se encontra a célula matriz, que ela pode se desenvolver e se transformar depois em outros tipos de tecidos, mas ainda ficava aquele negócio, eu sei que ele pode, mas como a gente vai lidar com isso? Porque não tem controle, né? Porque o grande medo que se tinha era assim, não apenas com relação à própria destruição do embrião, que entra numa questão ética, ética, filosófica, religiosa, mas na própria utilização dessas células, que quando aplicada num paciente, você não sabe se ela vai... vamos imaginar assim, uma cicatriz. Você não sabe se aplicando
essas células numa cicatriz, ela vai se desenvolver, ela vai se multiplicar até fechar aquele ferimento e vai parar, ou se ela vai continuar. Porque se ela continuar, ela vai formar não apenas um queloide, né, que é aquele tecido mais grosso, como ela pode formar tumores. Então, assim, você sabe que ela pode fazer, mas como é que você vai controlar o seu desenvolvimento? Então, esse é o grande desafio hoje que a gente tem no meio científico, né, de tentar controlar, né, controlar esse desenvolvimento, essa utilização. Saindo mais agora dessa parte do desenvolvimento das próprias células, também entra agora, como a gente colocou, esse debate, que já, como nós vimos, já não é tão caloroso, tão intenso como foi há 2 anos, 3 anos, quando saiu a lei de biossegurança, né, que tinha ali a preocupação de determinar quais são os embriões que podem ser utilizados, qual é o tempo que eles vão ficar em congelamento até serem utilizados, antes de serem descartados. E aí então nós tínhamos ali a parte da ciência, que via ali uma terapia promissora para diversas patologias, né, que afetam hoje a sociedade, como por exemplo lesões no sistema nervoso central, lesões cardíacas, lesões hepáticas e tantas outras que surgem por aí, né? Então, para a ciência era muito empolgante, mas quando a gente pega para a sociedade, a gente tem 2 segmentos da sociedade: aquele segmento que tem ali as suas crenças e vê nisso uma violação de leis divinas, de questões religiosas, e por outro lado nós temos a sociedade daqueles que precisam desse tipo de terapia. Então, quer dizer assim, vamos imaginar assim que eu seja um paciente que veja nessa terapia uma forma de minimizar as minhas dificuldades, mas por outro lado eu tenho a minha crença que me coloca numa outra situação. Então eu tenho que pensar para onde eu vou exatamente seguir, qual é a tendência que eu vou seguir, a tendência da necessidade ou a tendência da minha crença. E hoje a gente lembra que as religiões, essas dogmáticas, elas são muito preocupadas em negar ou aceitar aquilo de acordo com as suas bases filosóficas. Mas infelizmente ainda não tem um estudo aprofundado sobre isso. Então primeiro se nega, depois conversa. O que é positivo, porque por outro lado você pode primeiro utilizar e depois conversar cometendo um erro. Mas o que interessa para nós é dentro da doutrina, né? Nós temos também 2 segmentos doutrinários, 2 segmentos de 2 linhas de pensamento: aquela que pensa que é válida a utilização dessas células tronco porque existe um endosso na codificação, e até mesmo, segundo algumas informações do mundo espiritual, dizendo que muitos desses embriões não possuem vínculos espirituais e, portanto, são apenas material orgânico que se encontra ali em desenvolvimento, mas que não oferece nenhum tipo de risco afetando o mundo espiritual, afetando um espírito ali vinculado. Mas por outro lado nós temos aqueles segmentos, né, aquele segmento que pensa que tem 3 segmentos, na verdade, eu falei 2, mas são 3. Aquele que aceita a terapia de embriões de células-tronco, dizendo que isso não afeta em absolutamente nada no que diz respeito ao mundo espiritual. Os segundos que preferem se abster, dizendo o seguinte: olha, eu prefiro não utilizar uma técnica que a gente ainda não tem conhecimento suficiente para poder dizer se isso provoca algum tipo de consequência negativa ou não. Então a gente prefere primeiro aguardar as coisas, as respostas virem. E o terceiro segmento que simplesmente nega, dizendo: olha, não pode porque ali tem. E aí também utiliza o argumento da codificação para poder fazer com que essa negativa seja aceita, né? Então nós temos ali esses 3 segmentos, né? A gente, com o tempo, conforme a gente vai estudando, a gente vê muitas argumentações, né? Eu me lembro que no CELD ouvi ali uma orientação dizendo que há a possibilidade de espíritos vinculados a embriões congelados. Já ouvi também no CELD uma palestra dizendo que não há embriões congelados, né? Quem são defensores dessa teoria, porque a gente fala teoria porque não existe uma resposta definitiva, e aquele que disser o contrário está ali dando a sua opinião e não uma opinião doutrinária, porque a doutrina não falava sobre isso. Ela falava sobre que existem espíritos, corpos que se desenvolvem sem espíritos, mas não dizem que células não têm espíritos. Então a gente vai pela lógica a essa conclusão, mas doutrinariamente a gente não tem nenhuma afirmativa, né? E eu já ouvi gente dizendo assim categoricamente, porque está ali na codificação que pode.
E aí você vai e percebe ali que é uma interpretação que está sendo feita, assim como outros que negam também fazem as suas interpretações. Ouvi num congresso que foi transmitido aqui no Pautalk, no Nordeste, um congresso de dimensão nacional, um congresso grande, que falava sobre medicina e espiritualidade. E ali nós tínhamos vários palestrantes falando sobre embriões congelados e negando. Uma das grandes defensoras é a própria doutora Marlene Nobre, ela é ginecologista aposentada já, mas ela é presidente da Associação Médica Espírita Brasileira e também presidente da Associação Médica Espírita Internacional. E ela então fala que não pode ser utilizado porque isso violaria, seria quase como um aborto. Eu, numa palestra, assisti aqui em São Paulo, o Dr. Sérgio Felipe, né, e a gente fala dos nomes porque são eles que defendem isso. O Dr. Sérgio Felipe falou assim, olha, a gente não deve utilizar células-tronco, porque daqui a pouco a gente está praticando o aborto como a coisa mais natural do mundo. Eu fiquei assim meio pasmo com a colocação dele, porque não havia relação nenhuma, ninguém fala de aborto. A gente fala de uma célula que está em desenvolvimento, não fala em violar o corpo de uma mulher. Mas ele colocou isso. Então, se ele levantou essa possibilidade, a gente percebe que existe muita gente pensando assim também. O Divaldo, ele tem uma posição bastante sóbria. Ele colocou assim, olha, definitivamente nós não temos uma resposta ainda a respeito desse assunto. Então eu acho que é válido nós termos cautela antes de nós nos precipitarmos na utilização dessa técnica sem termos ainda conhecimento adequado. Então ele ficava naquela posição neutra, dizendo assim, a gente não pode negar e também não pode aceitar sem fazer um tipo de investigação mais profunda. É importante a gente ter cuidado. Né? E por outro lado tem ali o Dr. Américo, né, que ele é da Federação, da Associação Médico Espírita do Rio de Janeiro, que pelo que eu percebi é uma instituição que pensa diferente da Associação Médica Brasileira, né, eles defendem categoricamente, pode utilizar que está tranquilo, não tem nenhum tipo de problema. Bom, nessa salada toda, daqueles que aceitam, daqueles que não aceitam, daqueles que estão ainda estudando, né, o meu raciocínio, né, agora já é uma opinião pessoal, o meu raciocínio é que a espiritualidade aproveita, né, o momento de aproximar um espírito quando vê que as possibilidades são claras e definidas. Então você tem ali um embrião que foi fecundado, esse embrião foi inseminado, nessa inseminação então eles começam o processo de desenvolvimento. Do contrário, como a gente percebe, né, você tem uma mulher que precisa, o Reinaldo passou por isso, né, a filha do Reinaldo fez ali uma terapia para poder engravidar e vieram 3 de uma vez, né, que é um risco que se corre nesse tipo de inseminação, nesse tipo de tratamento de fertilização. E aí então, mas ali quando se faz a fecundação de alguns óvulos, alguns são saudáveis, outros não. Não saudáveis porque tem ali alguma deformidade genética, mas porque não oferecem a vitalidade suficiente para isso. É a mesma coisa que acontece no caso de um homem que vai fazer uma fertilização, ele faz ali uma coleta de esperma, e aí então coloca no microscópio e os geneticistas, os biomédicos responsáveis por essa coleta, escolhem aqueles espermatozoides que são mais vigorosos, aqueles que se movimentam com mais agilidade, aqueles que são mais ativos na sua movimentação, os demais, aqueles que são mais paradinhos, são descartados. Então quando faz uma inseminação, porque você classifica o espermatozoide, porque você pode ver a movimentação dele no microscópio. No caso de um óvulo, não. Você não tem como classificar. Então o que é feito? Coloca-se então, faz a fecundação in vitro, e aí então os geneticistas, biomédicos e médicos fazem uma análise de qual óvulo apresenta melhor característica, melhor multiplicação. E esses são os selecionados. E aqueles outros que não são? Aí então eles são congelados, alguns têm ainda vitalidade, mas são guardados, e aqueles que não apresentam são imediatamente descartados, porque não tem nada que fazer com eles. Aí então a pessoa engravida, né, a família engravida, tem ali os seus filhos, já está satisfeita, aqueles embriões ficam ali parados. Então, na minha opinião, o mundo espiritual, claro, ainda não é ingênuo. Ele sabe que aquilo, porque durante muito tempo foi jogado fora, esses embriões, essa que é a questão. Isso começou a ser falado durante de 5 anos para cá, mas desde que começaram a fazer essas inseminações artificiais, desde o primeiro bebê de proveta, que agora está completando 30 a 35 anos, a primeira moça, né, que foi gerada, né, o primeiro ser que foi criado in vitro aqui no Brasil, vai fazer hoje 30 a 35 anos, durante todos esses anos, todos os embriões foram descartados, jogados fora. Não se falava nisso, ninguém falava assim, não pode jogar fora, porque isso. Aí quando falaram assim, vamos utilizar para tirar as células, aí começou então a discussão ética.
né? Então, na minha opinião, eu penso dessa forma. Olha, a partir do momento em que isso realmente isso vai ser utilizado, vamos fecundar, vamos preparar e tudo mais, aí então já começa toda a mobilização do mundo espiritual. É a minha opinião. Se por acaso surgir um fato novo que me faça mudar de opinião, eu não teria constrangimento nenhum de dizer para vocês, olha, gente, eu pensava dessa forma, não penso mais. Antes eu negava. Eu dizia assim, olha, eu acho melhor não utilizar ainda, porque isso pode ter vínculo. Fui estudando, fui ouvindo opiniões, fui analisando, refletindo, percebi que a coisa não é tão dramática como a gente pensa, é muito mais por medo, por preconceito, por dogmatismo, do que por raciocínio propriamente dito. Né? Deixa eu ver aqui, o braço colocou em cima, pode ter um corpo que nasce sem o espírito vinculado, só que o corpo dura poucos dias. Sim, né? Ele acaba tendo ali deformidades. Para quem já cursou alguma faculdade na área de saúde, ou já frequentou algum laboratório da área de saúde, nós temos ali, né, eu fiz educação física, né, comecei a fazer educação física, e nós tínhamos o laboratório de anatomia na faculdade, assim como também eu tive a oportunidade de frequentar o Instituto Sara Kubitschek, o Hospital Sara Kubitschek lá em Brasília, e ali eles têm um laboratório, tem um museu de material genético, né, porque mostra ali como é um hospital que trata de deformidades físicas, assim como a ACD em São Paulo, como a BBR no Rio. Então eles têm no museu de embriões ou de fetos que foram abortados espontaneamente, naturalmente, que já apresentavam essas deformidades. E aí então eles colocam isso no museu, eu tive a oportunidade de ir lá. E a gente percebe que a natureza, embora ela seja perfeita na sua elaboração, no seu desenvolvimento, algumas vezes ela traz para nós ali algumas surpresas que a gente olha e pergunta assim, mas o que é isso exatamente? Algumas crianças que nascem sem cérebro, crianças que nascem sem coluna, crianças que nascem com a metade do corpo, bolos biológicos que a gente não faz ideia que parte que é tal parte, a gente olha e fica até impressionado com isso. Então a gente vê que muitas vezes, quando há esse desenvolvimento, né, ou quando há a possibilidade de uma gravidez, e aí então os espíritos percebem que aquele corpo não vai vingar e esse espírito não tem necessidade de passar por uma prova tão dolorosa assim, que é o aborto, mesmo que seja espontâneo, então eles falam assim, olha, não crie nenhum vínculo, deixa que o corpo dela vai expelir esse corpo, na próxima tentativa a gente volta. Né? Então são experiências que o próprio, que a família vai passando, que o espírito vai passando, que eles vão trabalhando. Né? Então a gente não pode ter tanto medo, a gente tem que ter racionalidade, a gente tem que ter cuidado na nossa análise. Né? A Beth colocou, né, vi uma reportagem, né, de um bebê que nasceu no Pará com 2 cabeças. Né? Pois é, tem um caso de 2 adolescentes, né, a Brittany e a Stephanie, que são 2 adolescentes americanas, que elas têm já hoje 23, 24 anos, se eu não me engano, e elas têm 2 cabeças. Eu tenho até um vídeo sobre isso, né, mostra-se no documentário delas, que elas dirigem, frequentam escolas, vão ao médico e coisa e tal, né? E elas são absolutamente independentes intelectualmente, mas só com 2 cabeças. E engraçado que uma cabeça, uma delas controla um lado do corpo e a outra controla o outro lado. Então elas dirigindo o carro, porque mostra que elas dirigindo, enquanto uma está dirigindo mexendo de um lado, a outra mexe do outro. Então existe uma coordenação muito interessante entre elas. Né? Então é tudo uma questão, as surpresas que a natureza vai oferecendo para nós, não apenas para nós seres humanos, mas para qualquer seres. São muitos passarinhos que são mal formados, muitas cobras que têm deformidades, muitos bezerros, muitos leões, muitos insetos que simplesmente nascem e já morrem, né? Ou mesmo acabam não vingando durante a sua própria formação. Né? O Cancela colocou para nós em cima também, né? Essa é a minha opinião, quando tiver condições, o espírito é levado, tal e qual o espírito tem condições, a vida terrena, com o corpo físico, mesmo que primitivo. Né? Sim, então eu acho para mim sim que, né, o mundo espiritual é muito sábio nesse sentido, eles não são tão ingênuos. Vamos arriscar para ver no que dá, não é assim. Eles avaliam todas as condições, avaliam todas as necessidades dos envolvidos e a partir dali tomam as suas decisões. Essa é a minha opinião. O Braço colocou, né, já viu uma tese que tem espírito que topa se sacrificar em favor da ciência e da humanidade. Também, Braço, também a gente já ouviu isso. Né? Quando existe um sacrifício que é útil, que é produtivo, sem dúvida nenhuma há aqueles que se sacrificam para isso. Mas a gente, infelizmente, não conhece ainda exatamente qual é a natureza do sacrifício, de que forma que isso pode contribuir para a ciência e para a humanidade. Né? Os sacrifícios, a gente lembra, são sacrifícios muito mais morais do que físicos. Né? Então,
São muitas as experiências que eles acabam passando, né? Aqueles que se oferecem voluntariamente, por exemplo, para proporcionar aos envolvidos, como pais, como familiares, como cientistas, para que possam se desenvolver numa determinada experiência, né? Mas não há sacrifício inútil, sem dúvida nenhuma. Mais uma vez, a gente só não conhece. Porque, na verdade, esse campo científico envolvendo o mundo espiritual ainda é muito, muito novo para nós. A gente está ainda dando os primeiros passos para poder entender como funciona. A gente tem a Associação Médica Espírita, que tem feito experiências interessantes, ou feito estudos interessantes sobre essa nossa relação com o mundo espiritual, mas como a gente viu, dentro da própria associação nós temos ali divergências de opiniões. Então, primeiro eles apresentam uma proposta. Depois a gente percebe quem pensa de um jeito e quem pensa de outro. E tenta encontrar o ponto comum. Porque enquanto ficar de gente batendo cabeça, não adianta a gente querer fazer nenhum tipo de... estabelecer nenhum tipo de objetivo que não vai conseguir. Então, felizmente, a gente tem essa mesma proposta de todos eles, embora com opiniões diferentes. Mas vamos esperar, mais coisa ainda tem para ver com toda certeza. O irmão X colocou, falam sobre o princípio vital, inteligente e o princípio espiritual. A Vaninha adora esse tema, eu poderia até deixar para ela falar, porque ela adora falar sobre o princípio vital, o princípio espiritual, ela se delicia com esse assunto. Um tema interessante da gente abordar, primeiro a respeito do princípio vital. Quando a gente fala sobre ciência, e principalmente a ciência dos seres vivos, a gente lembra que nós temos os seres orgânicos e os inorgânicos. Quando nós estudamos sobre os seres inorgânicos, nós falamos sobre rochas, sobre os minerais, que a única coisa que existe neles ali é a atração energética, a energia dos átomos do ferro, dos átomos dos diversos elementos que compõem os minerais do nosso planeta. Então, inclusive, fazendo uma ressalva, lembrando que Leon Denis, numa colocação sua, no seu livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, faz de uma forma muito poética. Ele diz que o homem nasce, o espírito sonha no vegetal, agita-se no animal e desperta no homem. Mas muita gente diz assim, que o espírito sonha no mineral, agita-se no vegetal, Só que Leon Denis não falando de vegetal, de mineral, ele falou de vegetal para frente, que é onde existe o princípio vital. Então, se por acaso vocês ouvirem que Leon Denis disse que o espírito adormece no mineral, é errado, porque se vocês consultarem o livro, vocês vão ver que ele fala diferente. Mas alguém pegou isso daí, todo mundo coloca agora que Leon Denis falou isso aos quatro ventos e ele não disse isso. Então, do mineral. Então ali nós temos, nós temos ali a energia unindo os átomos daquele elemento. A partir do momento que nós entramos no reino animal, e a gente lembra que na classificação taxonômica dos seres vivos que nós estudamos na biologia, nós temos ali os seres mais simples, que são as moneras, que são monos, que são seres que não têm uma estrutura celular adequada, e ali nós temos as bactérias, algumas delas. Depois nós temos ali as protistas, que são células mais elaboradas, depois nós temos os fungos, depois nós temos as plantas, depois nós temos os animais. Então, e o vírus na verdade ele é constituído de proteínas, nem célula, nem um ser celular ele é um ser feito de proteínas. Então, desde o vírus, que embora faça todo esse estrago, ele se coloca como talvez o elemento vivo mais simples da natureza, ali existe um princípio vital. Então significa que aquele ser está vivo, que ele tem ali a possibilidade de se desenvolver a partir dali. Então existe o princípio vital em todos os seres vivos da natureza. A partir do momento em que a gente começa a falar sobre princípio inteligente, princípio espiritual, se existe vida naquele ser, não é uma vida vegetativa. Ele existe ali a busca, então ele precisa se reproduzir. O próprio conceito de vida é muito interessante. É todo ser que nasce, cresce, se alimenta, se reproduz e morre. Esse é o conceito de vida para alguns filósofos, alguns cientistas, até porque vida depende muito do ponto de vista de cada um. Mas então, no geral, é isso. E quando a gente pega um vírus, ele tem essa característica. Ele se reproduz, ainda que se multiplicando, ele tem necessidade de se alimentar, porque ele vive nas células, ele nasce,
a partir de determinado momento, ele morre a partir de determinado momento. Então como é que a gente vai conceituar se ali existe algum princípio inteligente? Talvez a gente poderia colocar como princípio instintivo, não como inteligente, porque o instinto é o que antecede a inteligência, a razão, o raciocínio. Então a partir de determinados elementos, como nós pegamos o reino animal, a partir dos insetos, por exemplo, nós temos ali já um princípio inteligente que já começa a se desenvolver. Talvez do mais rudimentar, do mais primitivo. Vocês lembram que a gente estudou, quando falava sobre a lei de destruição, sobre as grandes calamidades? Eu li para vocês aqui um trecho, né, a introdução de um livro chamado As 100 Maiores Catástrofes da Humanidade. E ali então mostrava as borboletas monarcas que faziam uma viagem migratória da América do Sul até a América do Norte, e passando pelo México houve uma grande tempestade de neve e milhões de borboletas morreram ali. Então a gente pergunta assim, tá, tudo bem, é uma borboleta, ela não tem inteligência, mas o que faz com que ela se mova de um local para outro em busca de uma condição de vida melhor? Existe ali um princípio inteligente do mais rudimentar, é apenas instintivo? Uma tartaruga que atravessa o oceano para poder desovar aqui no Brasil, o projeto Tamar mostra muito bem isso para nós, que vem aqui, coloca faz a deposição dos seus ovos, aí as tartaruguinhas saem, são marcadas algumas delas, e depois de um tempo elas voltam, sendo identificadas. Então essas tartarugas são movidas pelo instinto ou são movidas por algum tipo de inteligência? Os golfinhos, as baleias, então a gente vai aumentando a complexidade dos seres. Então eu vejo que a partir do momento em que entra no reino animal, ele já começa a desenvolver algum tipo de princípio inteligente e consequentemente um princípio espiritual. Porque os animais são seres em evolução, do mais primitivo até o mais desenvolvido que é o nosso caso. Então, princípio vital todos eles têm. Mas princípio inteligente e princípio espiritual já começa a ser elaborado a partir de seres mais complexos, que é o caso que a gente tem da família, né, do filo animalia, né, que são os animais. Então, a partir dali que tem. Agora, quando exatamente, qual é o grau de inteligência que eles têm? Isso eu acho que a nossa ciência não tem condições de avaliar ainda. Às vezes tem algumas surpresas, né? Teve até hoje de manhã, se vocês abrirem o site do UOL, vocês verão ali um gatinho que estava acariciando um bebê que não parava de chorar. Aí a gente olha, é uma foto, né? Então você não sabe se o gatinho estava ameaçando a criança ou se ele estava acariciando, mas o importante é que ele estava ali perto, né? Então a gente vê assim, olha que interessante, um gatinho acariciando uma criança. O que o gato pensava naquela hora? O que ele sentia naquela hora? Qual é o seu grau de inteligência naquele momento? Então a gente percebe ali que é uma inteligência instintiva, que é um princípio instintivo, sim, mas também já com elementos de inteligência. A gente vê que os animais domésticos hoje, ou para quem assiste a documentários animais, para quem gosta de explorar um pouco esse campo, vê ali que muitos animais nos surpreendem pelas suas atitudes. Quando eles começam, então, assim, as hienas que trabalham em bando, os leões que trabalham em bando, que têm estratégias para poder se alimentar, quando a gente tem ali animais que... macacos que já deram demonstrações de inteligência ali, que é indiscutível para nós, inclusive em linguagem, no caso de sinais, né, linguagem de sinais, da Libra, fazendo ali comunicação com seres humanos, né? Então, princípio inteligente, consequentemente, tem princípio espiritual, porque a inteligência não existe sem espírito. Então partimos desse princípio. O princípio espiritual começa a se desenvolver nos seres mais complexos. Consequentemente, ele já começa também a apresentar rudimentos de inteligência. Agora, quanto tempo ele leva para poder crescer, qual é exatamente a condição em que ele se desenvolve, em que ambiente ele se desenvolve, que tipo de mundo ele tem, então infelizmente a gente não tem isso ainda. Né? Kardec poderia até ter tido a curiosidade de explorar um pouquinho mais, mas o objetivo dele não era esse. Era apresentar para nós, seres humanos, espíritos já desenvolvidos, uma nova face da nossa verdadeira essência. Então esse lado científico, eu acho que tem muita gente que desencarna, principalmente esses que trabalham nessa área de antropologia, nessa área de biologia, quando chega no mundo espiritual se deslumbra, porque a sua área de conhecimento era aquela. Então ele quer continuar estudando, ele quer continuar explorando isso. E aí então ele se surpreende com a complexidade que é esse mundo que para nós ainda é desconhecido, né? Então, irmão X, é dessa forma que a gente acaba percebendo, né? E o princípio vital está em todos, como nós vimos ali, que é o caso, por exemplo, o princípio vital nas estruturas mais complexas, que é o caso do ser humano. Existem aqueles indivíduos que têm morte cerebral
que inclusive é um tema bastante interessante de ser debatido na área ética e na área espiritual também. Então temos assim pessoas que sofreram um acidente, os seus espíritos foram desconectados dos seus corpos físicos, porque ele já é a sua desencarnação, embora o seu corpo físico ainda esteja vivo, e essa vitalidade do corpo físico é mantida pelo princípio vital. Mas espiritualmente ele já não se encontra mais vinculado, não é aquele espírito que está preso, passando por uma experiência, passando por uma elaboração. Os espíritos dizem que há desencarnações que se dão antes mesmo da morte do corpo físico. Assim como também há desencarnações que só começam a se dar depois da morte do corpo físico. Quando o espírito se encontra ali preso, se encontra ali vinculado, apegado, sei lá de que forma que ele esteja. Né? Mas o princípio vital é aquilo que dá vida para todos nós. E esse princípio vital, para a gente ver como esse assunto é complexo, né? Ele é interessante porque é um desafio. Eu comentei com vocês que no fim de semana eu entrei numa sala do Pautalk chamada A Bíblia e o Alcorão são uma farsa. E ali então, né, só para vocês se situarem, para vocês que não estavam aqui quando eu comentei, havia ali dois jovens que estavam debatendo, exatamente, o princípio vital independe do espiritual. Mas no caso do princípio vital no ser humano, o princípio espiritual é fundamental. E é isso que é a grande discussão que se dá nas células-tronco. As células-tronco, existe ali o princípio vital que as mantém vivas de uma forma orgânica, mas não necessariamente o princípio espiritual. Agora, quando isso acontece, que é a dúvida que surge. Então eu falava daquele debate entre aqueles jovens, que um era cético, se classificava como cético, e o outro era evangélico. Eles falavam sobre a origem do mundo, do criacionismo, do evolucionismo, e não sei o quê. E aí então, um jovem falava assim, não, porque foi comprovado num laboratório a criação de uma célula, porque lá o cientista colocou ali alguns elementos químicos como amônia, hidrogênio, eletricidade, e de repente ele criou uma célula. Só que na verdade ali o que ele conseguiu criar foi uma cadeia de proteínas, e não uma célula. Agora o que fazer a partir dali? Então dizendo assim que esse debate era exatamente isso, porque não foi Deus, não foi um Deus que criou o mundo. Não foi um Deus que criou a vida, foi a própria natureza, através do acaso. Então o acaso juntou ali alguns elementos, o acaso deu ali uma carga elétrica e o acaso então gerou vida a partir dali. Então o grande desafio que se tem hoje é exatamente lidar com esse princípio vital, porque o homem pode multiplicar aquilo que já está vivo, mas ele não pode criar aquilo que não tem vida. E é esse princípio vital que intriga a ciência, quer dizer, como é que um ser se torna vivo? Qual é o momento em que ele se torna vivo? O que faz com que ele se torne vivo? É o que a ciência não consegue desvendar. Então tem até uma piada, que eu já contei para vocês, uma piada não, uma anedota, não seria mais ou menos isso, em que diz assim, que os cientistas aqui na Terra estavam em seus laboratórios com todo o seu intelecto, toda a sua inteligência, todo o seu equipamento, tudo pronto, e eles pensaram o seguinte, olha, porque no caso Deus para eles é uma inteligência que não existe, que não pode ser provada. Então a natureza por si só age através das suas leis. Porque a gente não pode chamar acaso de Deus porque você não acredita em Deus. Então o acaso é muito mais interessante. Porque você acreditar em Deus traz outras implicações além de você criar a vida. Deus significa coordenar a sua vida, habitar, colocar condições, lei de causa e efeito, e as pessoas não aceitam isso. Eles aceitam que a natureza coordene, Bom dia, Sandra. Bom dia, pessoal. Então eu falava dessa piada, Então os cientistas todos prontos nos seus laboratórios, com seus jalecos brancos, com seus óculos daqueles bem grossos, que caracteriza aqueles cientistas meio malucos, Vai com Deus, braço. Um abraço para você. Até amanhã. E aí então eles entraram num debate dizendo assim, olha, nós já temos condições de desafiar Deus. Aí um falava aqui, então vamos desafiar, vamos convocar Deus, vamos marcar uma reunião com ele. Aí chegou o homem lá em cima, conversou com Deus e falou assim, olha Deus, nós estamos a partir de agora dispensando a sua assistência. Aí Deus, surpreso, falou, mas por que vocês estão me dispensando? Porque agora nós conseguimos criar vida, nós não dependemos mais de você para isso. Aí Deus falou assim, tá bom, então antes de ter essa certeza, vamos fazer então aqui uma experiência. Vocês vão, criam vida, criam uma célula e me tragam. Se vocês fizerem isso, eu prometo que eu não vou mais atrapalhar vocês.
né? Eu prometo que eu não vou mais, né, interferir no trabalho, não vou mais querer impor as minhas vontades, não vou fazer absolutamente nada. E aí então os cientistas falaram assim, não, pode deixar que a gente faz isso. Pegaram ali um tubinho de ensaio, que tinha ali um material orgânico, viraram as costas e saíram. Vamos fazer então vida. Aí Deus falou assim, opa, peraí, onde vocês vão? A gente vai criar vida. Mas o que vocês estão levando nesse frasco? Estão levando uma célula para a gente poder multiplicar. Ele falou assim, não, essa célula é minha. Vocês vão ter que criar de vocês. Né? Então o assunto fecha por ali. A coisa para nesse ponto, quer dizer, os cientistas, na verdade, eles estão multiplicando aquilo que já está vivo, mas eles não têm condições de gerar vida. E é esse princípio vital que ainda não foi descoberto pela ciência, que se torna um grande desafio. Criar do nada a vida, ainda que seja simplesmente um princípio vital. Né? Então a gente vê assim que são debates interessantes da gente traçar, mas que a ciência ainda não tem essa preocupação. E no que diz respeito ao criacionismo e ao evolucionismo, que é esse debate que tem o criacionismo como sendo Deus, o criador de tudo, conforme diz ali na Gênese bíblica, e o evolucionismo, a teoria de Darwin, que todos os indivíduos, os seres vivos evoluem para alcançar ali a condição mais complexa, nos dois pontos não se discute quem criou. Ou pelo menos no evolucionismo, Darwin não tinha a pretensão de dizer assim, quem começou a vida. Na verdade, ele disse que a partir do momento em que havia vida, essa vida evoluiu através de alguns métodos, alguns sistemas. Né? Ou seja, a adaptação, a seleção natural. Então ali os seres foram evoluindo a partir de certo ponto. Mas então eles dizem assim que os ateus acreditam em evolucionismo. E não necessariamente. Né? Porque o ateu não acredita em que alguma coisa criou, é o que Deus criou. Ele acredita que a criação veio do nada. Então eu posso ser um cristão evolucionista. Eu posso ser espírita evolucionista sem nenhum problema, porque eu não discuto a criação, porque eu sei que ela veio de um princípio inteligente. Mas o que eu discuto é a evolução dos seres. Quer dizer que Deus criou Adão e Eva naquele formato, criou os pássaros naquele formato, criou os animais mamíferos, répteis, anfíbios, seja lá qual for, naquele formato. E Darwin dizia o contrário, que os seres foram se transformando em milhões de anos para chegarem em algumas características definitivas. Então, tanto evolucionismo como criacionismo, os dois podem ter origem divina, sem necessariamente você tirar ali esse elemento maior. Né? Deixa eu ver aqui, a Cindy colocou, né, o princípio vital pode ser mantido artificialmente, né, não sei se é bem esse o termo, por meio de aparelhos, depois da desencarnação do espírito, pode até um determinado tempo. Né, porque o princípio vital ele se mantém também, no caso do nosso organismo, pela força do espírito. Então depois que há a desencarnação, nós temos ali que há uma manutenção de... Né, inclusive tem, quando se fala sobre morte cerebral, só para a gente poder ter uma ideia, a morte cerebral, nós temos ali os órgãos que duram um determinado tempo. Então nós temos, eu não sei exatamente, eu vou só citar para vocês assim, algumas ideias, mas assim, já li sobre isso, mas eu não me lembro detalhes. As córneas podem ser sustentadas vivas durante 2 horas, os rins durante 4 horas, outro órgão não sei o que durante tantas horas, né? Então cada órgão do corpo ele tem ali um tempo de vida depois dessa morte do corpo, então ele tem que ser retirado rápido. Por isso que quando apresentou, olha, teve uma morte cerebral, chama a equipe de transplante. Então ele tem que ir imediatamente porque tem um prazo de duração. Então nós já vimos ali corpos que ficaram mantidos durante 1 semana. Agora tivemos aqueles que ficaram durante anos, mas que até mesmo voltavam, como são aquelas histórias que a gente já viu, né? Armando colocou, provavelmente sim, né, Armando, porque a gente lembra sempre, né, que a falta de oxigenação mantém o cérebro vivo por 6 minutos, de 4 a 6 minutos. E nesses 4 a 6 minutos nós temos ali então o tempo de vida dele, ele acaba morrendo. Agora os outros órgãos duram um pouco mais tempo. Até porque as células nervosas elas precisam de maior, né, de maior sustentação, é muito mais complexo, né? Daí então a gente vê, né, que o mantido artificialmente pode, mas durante um certo prazo. Agora qual exatamente o tempo determinado eu já não sei dizer. Né? Então, né, esse que é o que a gente está vendo, né, nessa parte da parte da ciência que vai estudando essa questão. Né? Que mais, pessoal? Vamos lá? Desenvolvendo, vamos lá então que a gente falar. Como é que funciona então essa coisa, né? Como é que funciona? O que vocês propõem? O que vocês acham? Alguns outros temas. Ali em cima o braço colocou enquanto isso, né? Tem um vídeo de um gato massageando um gato morto atropelado, querendo reanimar, né?
Pois é, a interpretação nossa é diferente também, né, Brasil? A gente lembra que assim, a gente sempre leva para esse lado romântico, né? E esse lado romântico é sempre assim, né? Não, porque ele está ali pensando, porque ele está chorando e tudo mais, né? Armando colocou, né, o que demora mais é o cabelo, pois depois da morte ele cresce como as unhas, né? O difícil é arrumar manicure e o cabeleireiro, né? É nessa hora vai ser meio complicado, né, Armando? É sempre problemático. O que nós temos ali? Vamos lá. O que vocês propõem? Temos mais 20 minutos aqui. A Vaninha com um problema sério de conexão, né? Tendo ali uma dificuldade enorme para poder se manter aqui online, mas daqui a pouquinho ela deve voltar. Vamos lá. O que mais, meus amigos, que vocês propõem? Né? Eu sei que os estudos, de modo geral, né, principalmente na questão da criação do mundo, principalmente no que diz respeito à evolução do ser, ainda se encontra muito preso, né, dentro desses dogmas que são passados para nós pelas filosofias, né, pelas religiões mais antigas. Mas aí, fazendo um trabalho mais profundo, um trabalho mais elaborado, a gente consegue fazer uma interpretação mais correta dessa realidade, né, e não simplesmente a gente se deixar levar por aquilo que está determinado como dogma, né. E o interessante é que nós temos ali muitos daqueles que são cientistas religiosos que procuram, sem modificar aquilo que está escrito nos textos sagrados, fazer adaptações da ciência para os textos sagrados, e não modificar a interpretação dos textos sagrados de acordo com os fatos da ciência, né. A Darlene colocou, né, uma coisa que me incomoda, né, se for comprovada a existência dos ETs, eles não acreditarem na espiritualidade ou terem as mesmas crenças, né? Isso me angustia, porque vai ao encontro do que a ciência diz, né? Olha, Darlene, a comprovação tanto do mundo espiritual como também dos seres extraterrestres trariam, né, consequências bastante drásticas na forma como nós vemos a nossa vida hoje. A ideia que o indivíduo tem, que o homem tem, de estar sozinho no universo, de ser ele soberano, soberano no universo, né, o dono da vida, o dono da inteligência. Quando a gente percebe o contato com outros seres, primeiro vem aquele terrorismo, você não sabe se vai ser atacado ou não, né? A ideia que tem assim do ET, o ET, por exemplo, assim, aquele extraterrestre bonitinho e tudo mais, enquanto você assiste o Alien, que destrói, então a gente tem ali dois extremos, né, da bondade, da maldade, da indiferença também, que é ali o ponto neutro da história, né? Mas tendo a comprovação da existência de seres extraterrenos, a gente começa a avaliar a nossa própria natureza e até mesmo a origem da vida, porque se existem seres fora do planeta, significa então que a vida também veio fora do planeta, e vindo fora do planeta a gente começa a ter uma outra concepção a respeito de Deus. E a mesma coisa também quando a gente tem essa certeza da existência do mundo espiritual. Também vai mudar muitas dessas crenças, muitos pilares dessas religiões dogmáticas vão ruir, porque se sustentaram durante tanto tempo naquelas crenças de que as coisas funcionam dessa forma, que quando você vê uma outra proposta, a coisa já se enrola, tudo já se modifica, né? Então a mesma coisa também, né? A Itália colocou, né, o que dizem sobre extraterrestres. Fala sobre vidas em outros mundos, né? A doutrina espírita não tem assim uma afirmação sobre isso, porque ela fala do espírito na relação com o mundo, né? E fala de outros mundos que são habitados, e nesses mundos habitados acabam então tendo uma outra constituição orgânica, principalmente, né? Então assim, outra constituição orgânica, provavelmente, né, essa especulação que se tem, porque ainda não foi descoberto vida orgânica em outros planetas, então a gente não pode especular sobre isso. Mas existem leis físicas, existem leis biológicas, existem elementos no universo que podem compor outros tipos de organismos, né? No nosso caso, por exemplo, nosso corpo, ele não afirma nem desmente, Itália. Tá, não tem uma opinião sobre isso, porque não diz respeito, mas ele fala que no universo não existem mundos inabitados, não existem estruturas improdutivas. Então o que especula, quando se fala naquela frase, né, há muitas moradas na casa de meu pai, a casa de meu pai pode ser colocado universo, muitas moradas, dimensões paralelas, dimensões espirituais, planetas habitados com seres orgânicos, com seres biológicos, tudo isso é possível. É a ciência que vai demonstrar mais para frente como as coisas funcionarão, né? Então, mas a princípio ele não nega, não afirma, não entra nesse campo, embora nós tenhamos muitos estudos
em casas espíritas. Aqui em São Paulo nós já tivemos, né, no Rio de Janeiro, no CELD também, já fizeram encontros sobre extraterrestres e espiritualidade. Aí mostraram ali a possibilidade da existência desses seres extraterrestres, pelos sinais que eles deixaram aqui no mundo, aqueles círculos na Inglaterra, né, nas plantações da Inglaterra. Então levantam especulações, mas é o tipo de coisa que não adianta a gente querer pegar a codificação e querer mostrar que existe, porque simplesmente não houve nenhum tipo de exploração nesse campo ainda, né? Então, mas ele fala, na verdade, o Darlene, de seres espirituais. Aí a própria codificação já faz essa afirmação, né, mostrando ali que existem, né? O próprio Kardec falava sobre Júpiter, falava sobre Marte, falava sobre Vênus, só que na forma espiritual, não na forma como nós conhecemos. Agora, materialmente, seres encarnados desses mundos, isso nós não temos nenhuma afirmação da doutrina, de uma forma clara, e tampouco da ciência que possa dar o seu endosso, né? Então, assim, a posição é bastante neutra nesse sentido. Aqui o irmão X colocou para nós, né, fala dos espíritos comunicar como sendo ainda crianças, preto velho, né? Não é complicado, ele não tem argumentos ainda, Darlene. Complicado é quando a gente tem tem informação que a gente não entende, né? Então não é complicado, ele simplesmente não tem argumentos ainda para poder entrar nesse campo. Fica assim, é possível ter, Carl Sagan dizia isso, né? Ele dizia que se não houver nenhum outro planeta, não haver vida em outro planeta, vai ser um grande desperdício de espaço, porque o universo é infinito e só aqui haveria vida. Então são especulações que a gente faz, desejos, temores, tudo isso dizendo respeito à vida fora do nosso planeta, né? Então, ainda há muito a ser explorado. O irmão X colocou, né, fala dos espíritos comunicar como sendo ainda crianças, né, pretos velhos, ou ainda espíritos pouco evoluídos, manifestando costumes, linguajar de tempos muito antigos. Olha, irmão X, quando eu desencarnar e você me evocar numa reunião mediúnica e você perguntar que time que eu torço, eu vou dizer que eu torço pro Corinthians, mesmo morto. Entendeu? Então significa assim, eu tenho ainda as minhas preferências, eu tenho ainda os meus gostos, eu tenho ainda as minhas simpatias? Tenho. Então eu torcer para o Corinthians traz alguma coisa de ruim, de negativo para a minha natureza? Para aqueles que são contra o Corinthians, sim. Vai dizer que eu não evoluí, mas eu como corintiano vou dizer que eu estou firme e forte e vivo ainda por cima, né? Então eu vou mostrar para você uma característica que eu não mudei, uma preferência, é o tipo de música que eu gosto, é o tipo de esporte que eu gosto, é o time que eu torço, é a religião que eu tenho. Então eu continuo mantendo, se Deus quiser, Italian Boy. Então eu continuo mantendo as características da minha personalidade. Quando a gente fala sobre... Vou me mostrar como homem que sou, com a aparência que eu tenho, se vocês tiverem evidência para poder me identificar. Então eu não me transformo simplesmente porque eu fui para o mundo espiritual. Nesse caso, quando falo sobre crianças, sobre pretos velhos, ou espírito ainda poucos evoluídos, eles continuam sendo o que são. Nós ainda nos manteremos como espíritos pouco evoluídos. Não tem pessoa que adora falar palavrão na nossa família? O que eu acho que vai acontecer no mundo espiritual? Você acha que eles vão começar a rezar o terço simplesmente porque me desencarnaram? Eles vão continuar xingando, vão passar por constrangimento, sem dúvida nenhuma, né? Eles vão continuar xingando, de repente alguém vai chamar a atenção dele, olha, não fala assim, aqui não é o ambiente certo, não precisa ofender. Mas às vezes tem pessoas, eu conheço pessoas que falam palavrão com tanta naturalidade como se estivesse falando uma expressão qualquer. Imagina você tá ali fazendo, né, tá martelando ali um prego e de repente esse martelo bate em cima do dedo. Aí você vai ficar assim, Pai nosso que estás no céu, ou você vai xingar? Provavelmente vai xingar, que é o que a gente costuma fazer, né? Então às vezes tem situações que você fala isso como cultura, como hábito, como ambiente que você frequenta. É tudo muito natural. Então esses indivíduos que apresentam essas características, né? Pois é, Francis. Então, assim, quando chegam no mundo espiritual, um espírito que se vê como uma criança é um espírito que, desencarnando naquela condição, ainda se vê como criança e fala como criança. Alguém que é preto velho, o que é o preto velho na verdade? Era um escravo idoso. Mas será que não tinha um jovem velho? Um jovem preto? Tinha que ser preto velho? Não pode ser um preto novo? E se eu era um escravo, como já aconteceu, já falei para vocês, de repente eu era um escravo na adolescência e desencarnei por causa de uma violência e mantenho essa personalidade.
Então, na verdade, isso se tornou para nós, né, e por que não branco e amarelo também velho, né, ou novo, seja lá como for. Então, na verdade, isso se tornou, principalmente nas religiões de tradições africanas, muito mais uma tradição lidando com esses espíritos do que necessariamente eles são uma preferência no mundo espiritual. Por que é o preto velho? Nós tínhamos aqui uma sala no Pautalk chamada Espiritualismo Ecumênico. E nesse espiritualismo ecumênico nós tínhamos ali um médium que em estado de transe mediúnico, tinha um espírito que falava através dele. E esse espírito chamava Pai Joaquim de Aruanda. E nós carinhosamente o chamávamos de Kim. Era 2 vezes por semana que ele tinha sala aqui no Pautalk. E aí então ele falava como um escravo, né? como aqueles negros antigos. Então ele falava, minha filha, você vai lá, não sei o que e tal. Daquele jeitinho que vocês conhecem. Eu tenho até umas gravações dele aqui, eu posso até colocar para vocês depois. Mas ele estudava a codificação com a gente, ele estudava o Livro dos Espíritos. Ele estudava conosco o Evangelho, estudava ali as cartas de Paulo, estudava ali a Bhagavad Gita, né, que era um livro oriental. Então ele estudava isso, né, dos hindus, do budismo e tudo mais. Então ele estudava isso com muita sabedoria também. Tinha ali a opinião pessoal dele e tal, né? Só que de vez em quando o médium fumava, ele fumava junto com o médium, né? O médium era fumante já, e ele então fumava junto com o médium durante um estudo. Ele falava, minha filha, acende meu cigarrinho aí. E falava na boa. Então ele se comunicava dessa forma porque ele mantinha essa personalidade. Só que a tendência que nós temos, Edivaldo fala isso numa das suas orientações, ele disse assim que é importante que os espíritos, quando se manifestem, que eles cresçam, porque esse contato com o mundo físico é importante para eles principalmente, para que eles possam se rever como indivíduos, rever a sua personalidade, para que eles possam se desapegar daquelas tendências materiais que ele tinha, né? Exato, Italian Boy, exatamente. O próprio... Agora você me fez lembrar do... Como é que chama aquele médium baiano que sempre dá palestra também? Coloca pra mim aí, gente, eu esqueci o nome dele. Que ele é bastante conhecido também, bastante divertido, não? Um outro. O José Medrado, exato. O Medrado conta uma história num vídeo, numa entrevista que ele deu pro Alamar Regis. E ele contava uma história do centro dele. Ele dizia assim, olha... eu trabalhava no centro todos os dias e tal, e do outro lado da rua ficava um rapaz que era ele estava ali travestido, né? Ele é considerado um homossexual, um travesti. Então ele ficava de longe um dia, depois ele ficava de outro lado assim, sem entrar na instituição. Aí um dia ele resolveu entrar e entrou e foi falar com o Medrado, dizendo assim, olha, eu gosto muito de ouvir as coisas que vocês falam, eu fico aqui fora e gostaria de participar. Sei lá, se vocês não teriam alguma atividade para que eu possa fazer, limpar o chão, entregar papelzinho, entregar água, alguma coisa assim. O Medrado ficou tão constrangido pelo fato de ter um homossexual travestido dentro da casa, que ele arrumou uma desculpa, não tem necessidade, obrigado, mas apareça sempre, desconversou e saiu. E ele ficou com aquela coisa na cabeça, eu fui preconceituoso. Eu acabei julgando o rapaz pela aparência. Depois de um tempo esse rapaz desencarnou. Isso Medrado contando. Esse rapaz desencarnou e se manifestou na reunião mediúnica da casa. E aí então Medrado, que é vidente, viu ali ele com as mesmas características que ele tinha quando estava encarnado. Aí então esse espírito estava acompanhado de outros espíritos trabalhadores. E aí então o espírito disse para ele, né? Melhor, antes dele ir embora, quando o espírito percebeu que era julgado, ele falou assim, olha, eu achei que Jesus aqui seria diferente, porque eu já fui em várias instituições e todos eles me julgaram, mas eu achei que aqui fosse diferente, mas eu percebi que não é. Eu percebi que aqui vocês continuam ainda fazendo o mesmo julgamento. E aí então, depois que ele desencarnou, chegando no mundo espiritual, ele então se manifestou na reunião mediúnica e disse pro Medrado, aqui do lado de cá Jesus é diferente. E aqui, do lado de cá, eu não preciso da sua autorização para trabalhar. E aí o Medrado disse que ficou tão constrangido com essa, tão envergonhado por aquilo que ele fez, porque ele faz questão de contar essa história em todos os estudos que ele faz, para poder mostrar que ele, embora estudasse, tivesse conhecimento, tinha esse preconceito de fazer um julgamento pelo exterior.
Então, no mundo espiritual, as pessoas, os espíritos são aquilo que são. Eles continuam tendo ainda essas mesmas aparências, essas mesmas ideias e tudo mais, né? O Italian pediu aqui para a gente colocar o áudio do Kim. Deixa eu ver se eu acho aqui nas minhas bagunças, porque tenho certeza que é muita bagunça que eu tenho aqui. Tá, mas eu achei aqui, ó. Vou colocar para vocês aqui só um trechinho, porque o pessoal gravava isso em DVD, em CD e te mandava pelo correio quando você pedia. Bagunça porque você não viu aqui, Ana. Aí você vai entender o que é bagunça. Nem eu acho as minhas coisas. Eu vou colocar aqui um trechinho só para vocês ouvirem. Vamos lá. Se preocupa não, quando tiver aqui. O ciclo da encarnação. Esse era o último inimigo de Deus. Porque antes Paulo já tinha nos dito, o ser humano é inimigo de Deus. Então o fim do ciclo de encarnação é a última coisa que acaba lá. Enquanto houver espírito precisando de encarnação, continua lá havendo encarnações. Não é o ser humano que é inimigo de Deus, é o ser humanizado. O ser humanizado. O Não, ser quem está vendo pela primeira vez, o ser que se acha humano e não espiritual. Então, esse é o trechinho das gravações dele, que era muito legal, assim, era muito interessante o modo dele falar, e ele trazia essa característica de ser encarnado. Agora, o interessante da gente lembrar sempre é que muitas vezes o espírito se manifesta de acordo com a necessidade de cada grupo. E o Kim, ele falava o seguinte, que quando você fala como preto velho, como preta velha para as pessoas, com aquele carinho de vó, aquele carinho de vô, as pessoas que são atendidas aceitam com mais facilidade, elas são mais acessíveis a esse tipo de contato, esse tipo de comunicação. Então, para as pessoas que buscam essa assistência, os espíritos se manifestam assim, mas não significa que eles são assim. Aquele ambiente pede esse tipo de personalidade, então eles oferecem a personalidade. Agora, como eu disse para vocês do Divaldo, quando esses espíritos se manifestam em centros espíritas, aí então é importante direcioná-los para o crescimento, porque se eles se manifestam lá é porque eles têm necessidade de crescimento e de esclarecimento. Né? Então é dessa forma que a gente vê, né, irmão X, que você perguntou, que é exatamente isso, o espírito é o que é, nós somos o que somos. Né? Eu vou falar do jeito que eu falo hoje, talvez mude a minha forma de falar, pela educação que eu vá receber, fale coisas novas, porque para mim são experiências novas que eu adquiri, mudança de personalidade, sei lá como funciona isso, né? Mas assim a gente mantém ainda aquilo que a gente é, só que a gente sempre dá mais destaque para essas personagens, né? O preto velho, a criança e tudo mais, né? Mas o baiano fala como baiano, o português fala como português, com sotaque, e assim vai, cada um dentro das suas características, né? A Beth lembrou, no livro Loucura e Obsessão, Dr. Bezerra de Menezes nos esclarece sobre esse assunto. Ele mesmo aparece como preto velho em algumas casas umbandistas. Sim, ele mesmo colocou isso, né? E te confunde com uma Argentina ainda, Ana? Eita, nós. Aí fica complicado para você, né? Mas é isso, gente, né? Vamos fechar por aqui então o nosso estudo. Mas aquilo que vocês viram, né? Esse era o nosso Joaquim de Aruanda. Ele era um figura, né? É um figura ainda, né? E o estudo muito divertido, ele era muito clássico nas suas colocações, né? Ele tinha ali uma opinião muito interessante a respeito de alguns pontos, embora doutrinariamente a gente encontrasse ainda algumas pequenas divergências, né? Mas assim, no geral, era um estudo muito agradável que ele fazia, né? Então daí a gente vê, né, que os espíritos estão ali para nos ajudar. Eles nos ajudam do jeito que eles podem e do jeito que a gente precisa. Então tem sempre esses dois aspectos. Como é que o espírito pode ajudar? Com o seu conhecimento, com o seu jeito, com a sua personalidade. O que a gente precisa? Algumas vezes eu preciso de um espírito que tem ali uma colocação sóbria, serena, equilibrada. Então ele me fala desse jeito. Algumas vezes eu estou com uma carência, querendo um colo de vó, vem assim aquela preta velha, fica passando a mão no meu cabelo e eu choro no colo dela. De acordo com a necessidade. Algumas vezes a seriedade, né, ela não combina
com algumas situações em que o espírito se encontra sofrendo, em que ele chora muito. Eu não vou colocar um acadêmico para consolar alguém que está chorando. Eu vou colocar alguém que seja meigo, alguém que seja carinhoso, porque assim você vai ter um afeto, uma facilidade maior de ajudar. É assim que funciona também no mundo espiritual. Beleza, gente? Bom, passando então para nosso amigo, para a nossa amiga Betinha, que vai fazer um encerramento para nós, e depois a gente volta. Lembrando que hoje, é quarta-feira, a gente tem 2 estudos aqui no Pautalk, dois estudos, às 6 horas, a Beth vai lá na sala Vitrine Espírita falar sobre o livro que é o Espiritismo. E depois, às 9h30, nós temos o estudo do livro Obras